Cadernos, por favor. Paramos aqui, certo? Sim. Então, vamos lá, segundo exemplo. Esse exemplo eu sei que você já tem no caderno, é só para explicar. Lembrando que o caderno deve estar organizado, copiando a caneta, usando caneta de outra cor, nada de canetinha e nada de lápis, tá? Vamos organizar o caderno para logo em seguida vocês me enviarem as fotos assim que acabarmos este conteúdo. Então, vamos lá. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Posso mandar o trabalho até que horas? Isabela, até 5 horas da tarde. Ok? 17 horas. Então, vamos lá. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Quais são os verbos destas orações, esse período? Isaac, vou deixar a câmera ligada. Rodrigo, Foi, câmera ligada. apresentou. Apresentou. Foi. Esse é o de oração subordinada adjetiva? É a continuação. E apresentou. Então, 2 orações, 2 períodos. Ó, ele foi o primeiro aluno. Se essa oração ela tem sentido, ela é a oração principal. A segunda oração que se apresentou, ela vai caracterizar aluno. Então, olha só, vamos relembrar aqui. Que se apresentou é uma oração que caracteriza aluno. Quem caracteriza aluno? Quem caracteriza um substantivo? O adjetivo. Só que no lugar desse adjetivo, eu não tenho uma palavra simples, eu não tenho um adjetivo simples. Eu tenho um verbo, ou seja, eu tenho uma oração. Então, se essa oração executa a mesma função, o mesmo trabalho de um adjetivo, ela se chama oração subordinada adjetiva. Isaac, para deixar a câmera ligada. Professora, Pode falar. eu vou só ali só para tirar a carne do freezer. Tá. Leonardo, Natália, câmeras ligadas. Laura, Alexandre, Diogo e Rodrigo, câmeras ligadas. Laura, Alexandre, Diogo, Rodrigo, câmeras ligadas. Calma aí. Vamos lá, classificações. Anotem para mim. Não deixem de soltar espaço nos exemplos, tá? Por favor. Professora, volta rapidão. Pode passar. Passa não, deixa eu passar não, espera aí. Não, essa aqui você já tem, João Gabriel, da aula passada. Não Natália, tem não. Alexandre, deixe essas câmeras ligadas. Ó, Natália até soltou o cabelo. Alexandre, pode deixar a câmera ligada. Se eu piscar, você desliga essa câmera. Vamos lá, gente, copia essa, por favor. Professora, esse limite Boa. restringe é do quê? Porque não tem nenhum subtítulo. Aqui, ó, oração subordinada adjetiva restritiva. Ah, tá. É porque minha câmera tava... Desculpa. Deu aí? Oi, perdão. Professora,
Laura, liga essa câmera, não me irrita. Oi, Letícia. O que é minha substantiva? Eu esqueci. Tudo aquilo que dá nome. Nome para coisas, nome para objetos, nome para pessoas. Então, mesa, cadeira, computador, livro, caderno, vaso, flores, televisão. Tudo aquilo que dá nome para as coisas são substantivos. Maria Lúcia, Oi? quantos tipos de oração subordinadas adjetivas tem? Só duas? Só duas. A única que é a que tem menos. As orações subordinadas adjetivas são as mais fáceis. Rodrigo, liga essa câmera. Você mandou peraí, eu tô operando. Já operei, agora vai. Maria Lúcia, Rodrigo, liga a câmera. Oi, Anitta, pode falar. a oração subordinada adjetiva é a única que tem que ter um pronome relativo antes ou vai ter outras que vai ter que ter também? Aqui tem pronome, ela é a única que tem. Os demais são conjunções. Ainda bem, assim fica mais fácil diferenciar, né? Mais ou menos, Anitta, porque o que é pronome relativo e o que é uma conjunção que é usada na subordinada substantiva. É o mesmo que. Aliás, não é o mesmo que. É que, só que um tem a função de conjunção e a outra tem a função de pronome relativo, mas é que. Né? Então, às vezes, você vai ter que dar uma diferenciazinha aí nisso. João Gabriel, a câmera. Natália, câmera. Posso explicar? Não.
Posso? Pode. Não esqueçam de soltar linha entre uma oração e outra. Vamos lá, as classificações. Como eu disse a vocês, as orações subordinadas adjetivas têm apenas duas classificações, elas, a princípio, são as mais tranquilas de se estudar, tá? Primeira coisa, o que é importante aqui, além de saber o nome dessa classificação, preste atenção em mim, é saber a função dela dentro da frase. Alguém me perguntou assim, Maria Lúcia, para que nós vamos aprender isso? É só para... Nós vamos aprender isso e vai nos ajudar na redação? Vai, porque agora vai te explicar o sentido que é trazido dentro de uma frase, dentro de um contexto, tá? Então, vamos ao exemplo. Eu tenho primeiro a oração subordinada adjetiva restritiva. O que quer dizer restritiva? Eu tenho um grupo de pessoas, um grupo vasto de pessoas, de coisas, de objetos, e eu estou restringindo apenas aqueles que eu estou falando. Não quer dizer que eu estou falando daquele grupo inteiro. Quando eu utilizo a oração subordinada adjetiva restritiva, quer dizer que eu procuro restringir, limitar o grupo de pessoas. Então, olha aqui. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. São todas as pessoas merecem ser punidas? Não. Eu restringi o grupo. Qual grupo de pessoas? As pessoas que são racistas. Então, quando eu coloco que são racistas, eu estou tirando a generalização de ser todas as pessoas, estou restringindo apenas aquelas que merecem ser punidas, apenas aquelas que são racistas são as que merecem ser punidas. Ou seja, não são todas as pessoas, apenas as pessoas que são racistas. Então, eu tenho aqui. Opa. As pessoas merecem ser punidas. Isso aqui é o quê? Eu sempre tenho que dividir a oração principal, isso, e oração subordinada. Então, aqui eu tenho, vamos lá, escrevendo comigo. Oração principal, oração principal. Agora, eu tenho aqui, merecem ser punidas. Quem merecem ser punidas? As pessoas que são racistas. Qual que é a função disso aqui, então, que são racistas? Oração subordinada adjetiva restritiva. Exatamente. Então, isso aqui tudo é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada. Escreva no seu caderno. João Gabriel, você também.
Oração subordinada adjetiva restritiva. Por que que ela é restritiva? Porque agora você tem que entender no sentido. Eu tenho um grupo de pessoas, todas merecem ser punidas? Não, apenas aquelas que são racistas. Nossa, setinho ficou feio. Agora vamos para o segundo exemplo, que é outro tipo de oração. O que é oração subordinada adjetiva explicativa? Você já restringiu aquela pessoa. Você apenas está explicando quem ela é, o que ele é. Tá? É como se algo fosse óbvio. Na restritiva, você está restringindo o grupo. Na explicativa, você está reforçando algo que você já sabe. Tá? É como se algo fosse óbvio. Então, olha aqui. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Primeira coisa, vamos achar aqui, encontre para mim as duas orações. A oração principal e a oração subordinada. Qual é ela? O exame O final exame final deixou todos apreensivos. É a principal. que estava muito difícil. Oração subordinada adjetiva explicativa. Isso. Então, o exame final deixou todos apreensivos. Oração principal. Isso aqui, né? Para não confundir. Deixou todos apreensivos também. É um pedaço da oração principal. Oração principal. Agora, se eu disser assim, que estava muito difícil, quem eu estou caracterizando? O exame final, que é um substantivo. Que é um substantivo. Então, que é muito difícil, caracteriza o exame final, que é um substantivo. Só que essa característica, ela vem através de um verbo. Então, isso aqui trata-se de uma oração, tem que escrever o nome inteiro. Subordinada, adjetiva, restritiva. Só que agora eu vou dar uma dica. Professora, é explicativa, não restritiva. Eu vou dar uma dica da oração subordinada adjetiva explicativa. Mas a oração subordinada adjetiva explicativa é uma coisa óbvia, não é? É algo que todo mundo já sabe, assim, o exame, aquele que estava todo mundo difícil, que todo mundo já achou muito difícil, deixou todos apreensivos. O que é óbvio é a oração subordinada, é a que está aqui no meio, Letícia, não é dentro da oração principal, tá? Eu. Gente, agora presta atenção nisso aqui, ó. A oração subordinada adjetiva explicativa geralmente vem entre vírgulas. Anota essa dica aí, que ela é ótima para diferenciar as duas. A oração... Oi? Não para... E se eu confundir isso com o aposto? O aposto, ele não vem... A oração apositiva, né, que é a oração subordinada substantiva positiva, ele não vem entre duas orações e ele não dá uma característica para um substantivo. Parece muito com o aposto mesmo. Só que lembra que a adjetiva, ela vai caracterizar um substantivo anterior. E outra coisa, tem que lembrar disso aqui, ó.
o pronome relativo. Sublinha ele aí, gente, não esqueçam dele. A oração subordinada adjetiva explicativa ou oração subordinada adjetiva restritiva começa com pronome explicativo. Pronome... outra coisa. Alguém me perguntou assim, quando que não vai começar, então, com o pronome? Eu vou explicar, porque nós estamos vendo as orações subordinadas adjetivas restritivas desenvolvidas. Daqui a pouco o pronome relativo sai, e aí vai entrar as orações subordinadas adjetivas restritivas reduzidas, de gerúndio, de infinitivo ou de particípio. Elas vão reduzir daqui a pouco, tá? William, Isabela, câmera, Bernardo, Alexandre, Leonardo, câmera, Rodrigo, câmera. Diogo, Laura, Natália e Eduardo, câmera. Professora, Pode falar. as duas começam com pronome, né? As duas começam com pronome relativo, que são aqueles. Pode ser o que, o qual, a qual, cujo, cujas, tá? Tá. As duas começam. A diferença que vai ter, Letícia, é o uso da vírgula. Tá? Mas que na oração, na restritiva, nunca aparece. Mas na explicativa nem sempre aparece, só aparece. Quando ela está no meio, geralmente sim. Quando ela estiver no meio da frase, sim. Então nem sempre ela vai estar no meio, né? As duas. Não. É só um exemplo, tá? Não tem essa obrigatoriedade, não. Não tem essa regra, não. Esse aqui eu posso tirar essa tela. Vocês fizeram todas as anotações? Não me mandem foto sem essas anotações. Eduardo, Natália, Laura e Diogo, liguem as câmeras. Exame final é substantivo, né? Exame é substantivo. Bernardo, Leonardo, Diogo e Natália, liguem as câmeras. Você vai passar mais exemplo? Vou. Posso mudar de página? Calma aí. Tá. Isaac, liga a câmera. Façam as anotações conforme eu fiz, hein? Posso? Diogo, acabou? Pode. Ai, deixa eu apagar aqui. Esqueço que esse negócio não apaga. Pessoal, prestem atenção nisso aqui. Eu coloquei a mesma frase de propósito. São dois... os nomes veio errado. Prestem atenção que é o mesmo exemplo, a mesma frase.
Agora nós temos que entender o sentido. Quando eu disse a Maria vocês Lúcia, que é importante... Oi. uma visita. Hã? Temos uma visita aqui. Temos o quê? Uma visita. A Maia, minha gata. Ela tá aqui comigo. Vendo a aula. Ah, Oi. sua gatinha. Oi! Você pega ela, por exemplo, tá pegando um saco de batata, Camila? É. Eu tô mostrando. Saco de batata, Nossa, não, um saco de feijão, ontem. né? É que ela tá começando a ficar gordinha, né? Ai. Depois que ela castra. E também ela foi picada ontem pelo marimbondo, a pata dela ficou muito grande. Maia. Tadinha, ela foi picada. Ai, então Pô, porque ela gosta de marimbondo meter dói. todo bicho que ela vê, ela gosta de cutucar. Aí, né? Eu fui cutucar ontem, deu merda. Tadinha. Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês prestem muita atenção para não confundir isso e para ver a importância dessas orações subordinadas adjetivas. Olha só. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Qual é a diferença de sentido? Tá? Qual é a diferença de sentido? Letícia, a primeira coisa que eu quero que você olhe, olha aqui. Qual é a diferença a única diferença entre elas? A vírgula? Sim, a vírgula. Tá? E a vírgula vai trazer outra classificação e vai trazer outra significação. Eu sugiro que vocês anotem para não esquecer isso aqui. Quando eu digo, mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho vários irmãos e um deles mora em Roma. Então, nesse sentido aqui, ó, tenho vários irmãos e um mora em Roma. Então, eu mandei o telegrama só para aquele. Agora, quando eu coloco a vírgula e quando eu coloco essa significação, essa explicação, eu não vou restringir qual é o meu irmão. Laura, liga a câmera. Eduardo, Alexandre, João Gabriel e Natália, a câmera. Eu vou explicar qual o meu irmão. Mandei o telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Ou seja, eu tenho um único irmão e estou enviando um telegrama a ele. E estou explicando quem é esse meu irmão. Viram a diferença? Tá? Uma única vírgula, ela vai causar uma outra classificação na oração subordinada adjetiva e ela vai ainda trazer significados bem distintos. Natália, João Gabriel, Eduardo e Alexandre, liguem as câmeras. Maria Lúcia, não entendi muito bem, não. Vamos lá, Anitta. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. O que quer dizer essa frase? Significa que eu tenho vários irmãos. Como a oração subordinada adjetiva ela é restritiva, ela está restringindo um grupo. Eu tenho vários irmãos e eu restringi. Para quem que eu mandei um telegrama? Para um único só. E é aquele que mora em Roma. Então, eu fiz uma diminuição do meu grupo. Eu tinha um grupo extenso, generalizado, que são irmãos, e eu estou te contando que eu mandei um telegrama para um único deles, que é aquele que mora em Roma, na primeira oração. Quando você coloca a vírgula, quer dizer que você está explicando qual é o seu irmão. Então, eu mandei um telegrama para o meu irmão. Quando eu coloco a vírgula, eu passo